Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Você está em paz hoje, hein? Está em paz hoje? Muita paz. Amém. Amém. Dentro do nosso tema de estudo do Sermão do Monte, nós estamos finalmente começando a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ainda teve uma prévia no que é fé, porque eu já falei para você que nós somos loucos, nós somos fracos e nós somos desprezíveis. E agora vamos falar um pouco sobre humildade. Não é para surpreender que essa seja a primeira das bem-aventuranças, porque conforme veremos, é evidente que ela serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Conforme nós já falamos, a palavra de Deus ela não é desconexa. Então os assuntos eles vão sendo jogados assim, a revelia, e aí o Senhor Jesus nos evangelhos ele fala quando ele está com vontade de falar qualquer coisa que vem à cabeça. Não, os textos eles são construídos de forma lógica, porque não, você não é uma ameba. Coca-Cola também, mas você não é Coca-Cola, eu falei na semana passada. Ameba, você deve pensar, tá? Então as coisas elas são construídas de uma forma lógica. Conforme já falamos, as bem-aventuranças elas foram arrumadas em uma sequência bem definida. Nosso Senhor não as colocou em suas respectivas posições por mero acaso, acidentalmente. Antes, nelas, aquilo que deveríamos denominar de sequência lógica e não uma sequência lógica humana, uma sequência lógica espiritual. Necessariamente essa é a primeira das bem-aventuranças, devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino dos céus, se não tiver humildade no coração. E a humildade ela já vai de confronto com o soberbo. O soberbo é aquele que acha que sabe, ou que é por causa da sua força que ele conseguiu alguma coisa. Se você é um cristão que acha que você está onde você está, é o que você é, pela sua força, você não é uma pessoa humilde de espírito. Nós falamos há umas 2 semanas atrás sobre a fé de uma criança. A fé de uma criança não é de uma criança que ela não é pecadora, porque ela ou é, mas sim é uma dependência, uma confiança nesse Deus Altíssimo em que você não é nada. Há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, no advento lá da Zélia Cardoso de Mello e Fernando Collor, não era Zélia Cardoso, não era de Mello, Zélia Cardoso e Fernando Collor, que eles os dois eram de Mello? Ele eu sei, mas ele eu não lembrava. Os dois eram Mello? E ele era Fernando Collor, mas não era de Mello, não era? Ele não era parente. Marmelo. Não importa, as pessoas naquela época, era uma época de inflação, quem viu aquela época lembra, que aquela inflação era uma inflação maluca, que dava 20% ao dia, era uma coisa que ninguém conseguia, 30% ao dia. Eu lembro que lá na Philips, onde eu trabalhava, as pessoas elas faziam consórcio de dinheiro para poder movimentar, entendeu? E era overnight, era ou não sei o que, aquela taxa não podia deixar o dinheiro, porque era remarcação, acho que nunca ganhava tanto dinheiro essa maquininha de remarcar, porque era o tempo inteiro remarcando. Mas as pessoas elas colocavam confiança na poupança, então as pessoas guardavam todo o seu dinheiro na poupança, guardavam. Naquele dia, naquela sexta-feira, quando houve o congelamento das contas, muita gente se matou, porque a confiança dela estava na poupança. Outras pessoas são confiantes no seu salário, que nem a gente tem vários funcionários públicos aqui, em que você tem a certeza absoluta que você vai receber o seu salário, porque o governo ele não atrasa. E as pessoas elas vão colocando confiança em outras coisas, colocam confiança em plano de saúde. E aí essa semana a gente viu que o plano de saúde às vezes não funciona nada. A Rosângela levou a titia lá, que estava dentro da infecção urinária, no plano de pressão alta, e eles ficaram 7 horas lá e praticamente não resolveram absolutamente nada. Então, a nossa dependência é uma dependência de Deus, em todos os aspectos. Eu acho que o Senhor acaba nos dando benécias, como seguros, como garantias, uma série de coisas, mas a nossa confiança não pode estar nesse tipo de coisa.
Necessariamente essa é a primeira das bem-aventuranças, devido à excelente razão de que ninguém pode entrar no reino de Deus se não tiver a humildade de espírito. Essa é a característica fundamental do crente, ou a base de todo crente, do cidadão do reino dos céus. E todas as outras características, elas são resultantes dessa qualidade, são construídas em cima dela. Na medida em que formos avançando na exposição dessa bem-aventurança, verificaremos que ela indica realmente um esvaziamento, ao passo que as outras trabalham com um enchimento ou plenitude. Você vai ver que a bem-aventurança primeira, ser humilde de espírito, vai falar em você estar abrindo mão. Eu não confio em mim, eu não confio no plano de saúde, eu não confio nas coisas, eu confio em Deus. Eu as tenho, mas eu confio realmente em Deus. Você vai se esvaziando do teu conhecimento religioso, do tempo de igreja, do seu ministério, das coisas que você tem, e você começa a confiar apenas em Deus. Você não é nada, você é fraco, louco e desprezível. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda esteja dentro. E aí, dentro da pregação de João, quando ele fala das bodas de Caná da Galileia, só houve a necessidade do vinho novo que Cristo trouxe, físico, a partir do momento em que o vinho velho já estava totalmente exaurido naqueles recipientes. Não tem como você receber o vinho novo sem você despojar-se do vinho velho. Tem uma brincadeira que é sempre feita em fim de ano. Você quer que dê abertura para o novo, então você vai lá, abre o seu armário e as roupas que você não usa, você manda embora para que possa vir o novo. Em certa análise ela é correta. Se você não tem mais espaço, não tem onde você colocar mais. É lógico que sempre as mulheres acham mais espaço, né? Nem que seja o espaço no armário do marido, mas não vem ao caso, né, João? Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda esteja no seu recipiente. Essa, pois, é uma das afirmativas que nos fazem recordar que existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. Você acredita em coisas que, se você não abrir mão delas, não vai vir conhecimento novo sobre a sua vida. Precisa separar os dois? Não? Está te incomodando, João? Não? Já está te incomodando? Não. O Evangelho sempre exibe essas duas facetas. Sempre há destruição antes de haver a edificação. Você deve estar lembrado das palavras ditas pelo idoso Simeão. Lucas 2,34. Abre aí. Simeão era um homem que vivia no templo e aguardava a vinda do Salvador para que assim ele pudesse morrer. Lucas 2,34. Simeão te abençoou. Calma. Acabou as folhinhas. Lucas capítulo 2, verso 34. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos, pode ler. Simeão te abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Engraçado, né? Jesus Cristo ele veio para trazer a queda de pessoas, sim. É aquilo que eu falei para vocês. A pregação nossa, ela pode ser uma pregação para salvação como condenação. A figura de Cristo, ela era uma figura para a salvação, para todo aquele que nele crê, mas é uma figura de condenação para aqueles que não creem. As pessoas que hoje e anteriormente no futuro não crerem em Cristo, Cristo vai ser não um objeto de salvação, e sim um objeto de condenação. O aniquilamento vem antes da elevação. Enquanto você achar que é alguma coisa, não há como Deus construir algo novo em você. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato de que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. Enquanto você não estiver convencido que você é pecador, não vem para você a salvação em relação àquele aspecto. Então, a palavra de Deus tem essa finalidade. Ela vem apresentando, trazendo luz sobre a sua vida. Então você tem que ouvir a palavra, comparando com a sua vida, no que está certo, no que está discórdia. Você tem que entrar em oração ou em meditação na sua intimidade, para que você fale, eu preciso mudar ou não preciso mudar. Mas a palavra ela tem esse objetivo, trazer luz sobre a pessoa. E a partir do momento que você vê que alguma atitude, alguma ação sua ou uma omissão
ela não é bíblica, não é cristã em relação àquele preceito que está sendo ensinado, você tem duas opções: ou você continua no caminho do engano, ou então você realmente se arrepende, e naquele fato você se converte. Pastor, a conversão não é uma só, não, a conversão é todo dia, todo momento. Não há um momento realmente em que a gente se entrega ao Senhor Jesus, em que a gente faz uma confissão pública, em que a gente é batizado, mas a transformação é uma transformação diária. Cada momento você é colocado em situações em que você tem que mostrar a sua conversão, em que você abre mão daquilo que você teria direito, ou de que você poderia fazer, e simplesmente você se converte, você abre mão. Um exemplo para você: certo momento eu já era cristão lá em São Paulo, e a gente fez um serviço com um homem que se dizia pastor. Fizemos uma série de trabalhos para ele. E a nossa política era, quando você queria fazer um trabalho, você dava uma entrada, 30%, 40%. Normalmente o valor referente ao material em relação à gráfica é muito alto. Então normalmente o material a pessoa dava de antecipado, porque o papel que você quer não é o papel que o outro quer. E às vezes você ficava com um grande estoque ali, era material parado. Aí com o passar do tempo a gente começou a confiar na pessoa, acabei frequentando a casa dele. E aí essa pessoa acabou fazendo um trabalho que deu um problema, ele quis sobretaxar esse trabalho para o cliente dele lá, o cliente descobriu, usou o material e não pagou. Tanto eu com ele, como ele com o outro, havia um grau de confiança e realmente não tinha como cobrar. E aquilo me angustiou muito, porque era um valor de 3 a 5 mil reais, e eu fiquei um bom tempo com aquilo no meu coração. Toda hora eu ligava, mandava e-mail, ficava. Uma amargura no meu coração enorme começou a crescer. Até o momento em que eu falei: meu Deus, eu entrego nas suas mãos. Eu abro mão disso. Eu não vou colocar o irmão na justiça, não vou fazer nada. Só peço que o Senhor me abençoe. E foi muito tranquilo, sabe? Foi muito tranquilo. E é uma coisa que eu tive que abrir mão de um direito meu para que eu pudesse ser enchido da paz do Senhor. Situações como essa e outras são para você, em que você tem que se decidir. Você vai ser uma pessoa que você vai abrir mão do seu direito para você ser humilhado realmente e você poder receber a paz de Cristo ou não. Não existe mais perfeita declaração da doutrina da justificação exclusivamente pela fé do que o que essa primeira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por conseguinte, ela é fundamental no que concerne tudo que aparece em seguida. Querido, não adianta você se preocupar com coisas complexas. É uma coisa que eu falo para as pessoas: primeira prioridade sua é Bíblia. Um pastor querido, ele me acrescentou num livro, num clube do livro na internet. E as pessoas elas começaram a postar a quantidade de livros que ela lia, muito interessante. Não, eu indico esse livro, eu indico tal livro, eu indico tal livro. E aí eu fiz uma observaçãozinha e ninguém me respondeu: alguém está lendo a Bíblia? Ah, pastor, que besteira! Ninguém falou nada, como se eu não tivesse feito nenhum comentário. E aí eu entrei em contato com ele e falei: ô pastor, como é difícil, né? Ontem lá em Rugamba eu também tive essa experiência. Sempre que eu vou pregar em algum lugar eu tenho essa experiência de ministrar alguma coisa. Por que as pessoas elas estão preocupadas em fazer um curso de aconselhamento, um curso de hermenêutica e exegese? Elas estão preocupadas em ler um livro sobre teologia sistemática? Por que elas estão preocupadas com todas essas coisas que são importantes, mas não são essenciais, se elas nunca leram a Bíblia, se elas não têm domínio sobre a Bíblia? E é uma coisa que é muito interessante. Quem fez comigo o discipulado antes, a gente acabou fazendo isso. Foi uma coisa que o Senhor trouxe para a gente estar inserindo. Por exemplo, com a Vivi a gente está fazendo, uma coisa eu estou fazendo, com outras pessoas eu estou fazendo, em que as pessoas leem a palavra, com o João e com a Luísa, em que as pessoas leem a palavra e elas trazem: qual é a dúvida que eu tenho? Eu estou lendo esse texto, mas por que está escrito isso? Por que é aquilo? E aí a pessoa ela começa realmente a ler a Bíblia de uma maneira, com uma ótica diferente. Não simplesmente tenho que ler para acabar, mas eu estou lendo para aprender. Mas nem ler para acabar as pessoas leem, e elas saem entrando em cursos. Eu estou fazendo um curso disso, daquilo, e a pessoa não tem nenhuma habilidade na palavra de Deus. Entenda que esses livros, eles são abençoados, foram realmente abençoados na vida das pessoas, para estar escrevendo sobre uma série de assuntos, mas se você não tem a regra que é a palavra de Deus, ele
tempo não vale de nada. É como se você tivesse feito um grande almoço só de sobremesa. As pessoas olham e falam, nossa, que mesa de sobremesa linda, excluindo, claro, a Luísa. Tira a Luísa desse contexto, porque ela ia na mesa de sobremesa e ia ficar feliz. Tá? Mas a pessoa vai almoçar e ela quer primeiro comer o salgado, comer a comida, entendeu? Mas depois ela comer a sobremesa, excluindo a Luísa. Claro. Brincadeira, gente. Tá? Mas não adianta você querer ser especialista numa série de assuntos se você não conhece o básico que é a palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança serve de teste esquadrinhador da alma de cada um de nós. Você tem que parar e olhar para o seu coração. Você está confiando em quê? Onde você põe a sua confiança? Do que você depende? Logo de saída, ela condena toda a ideia acerca do Sermão do Monte, que conceitua o mesmo em termos de algo que você possa fazer sozinho. Uma pessoa humilde, ela depende de outras pessoas, ou depende do Senhor. Você não pode fazer isso sozinho. Você não precisa do pastor Paulo, mas você precisa do Espírito Santo. Essa bem-aventurança condena aqueles que encaram o Sermão do Monte como se for uma nova legislação. Não é um novo método de vida. Não é um novo método de vida. E às vezes você começa a falar dos preceitos de Deus e a pessoa começa a achar que não, tem os 10 mandamentos e é mais isso. Não. É o complemento, é a explicação. Como que você pode amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se você acha que você é soberbo, que você é especial e que você não precisa de ninguém? Você não vai conseguir olhar para a necessidade das outras pessoas se você acha que você é autossuficiente. Você tem que ver as pessoas como pessoas que precisam de você e você precisa delas. É a figura que nós estamos tratando em João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana no poço. Jesus Cristo, quando pede para aquela mulher, dá-me de beber, ele está falando para aquela mulher, olha, eu sou sim judeu, mas nesse momento eu estou com sede, eu preciso de água. Eu sou igual a você, eu preciso de você. As pessoas precisam saber que você precisa delas, que elas são necessárias, que você precisa das outras também. Esse tipo de procedimento nasce no teu coração, e nós somos instruídos desde o berço que nós temos que ser os primeiros, que nós temos que ser os melhores, que nós não podemos deixar ninguém passar na nossa frente, que não presta, que o segundo lugar não vale nada. O conceito de vice não presta, não precisa para nada, não precisa, senão ele não existiu. Como? Primeiro perdedor. Esse é o que nós aprendemos na nossa escola, nas nossas famílias. Mas Cristo ele vem falando que não, nós temos que perder para ganhar. Nós temos que nos esvaziar para nós sermos cheios dele. Pensava-se também no Sermão do Monte como se fossem sugestões que os homens poderiam aplicar sem qualquer ajuda. O Sermão do Monte não é uma sugestão, é uma ordenança para você. Se você é cristão, você tem que vivê-lo. Pastor, mas eu não consigo, caminhe em direção lá. Você não vai realmente conseguir viver na plenitude. Ninguém consegue. Só o Senhor Jesus. Mas nós caminhamos em direção a. Bastaria que se pregasse o Sermão do Monte para que os homens de ato contínuo pusessem em prática os seus preceitos. Não funciona assim. A palavra de Deus ela tem que ser falada e você fica ruminando, nem uma vaca, aquele esse negócio. Entendeu? Como que eu aplico? Isso serve para mim, não serve para mim, e você fica meditando. Por isso que o nosso culto ele é uma vez por semana. Você tem uma semana para você ficar pensando o que foi ensinado. Por isso que quando eu encontro pessoas para discipular do aconselhamento é uma vez por semana. A pessoa tem que ter tempo para colocar em prática. Tal ponto de vista nega inteiramente o pressuposto de que a base do Sermão do Monte tal ponto de vista nega inteiramente o pressuposto base do Sermão do Monte, isto é, essa necessidade de sermos humildes de espírito. Se você não tiver humildade de espírito, você não faz absolutamente nada. Você vai olhar para mim e falar assim, eu sei o que você está falando. Tem pessoas que eu converso, eu não vou na igreja, talvez você conheça alguns, eu não vou à igreja porque eu já sei. O que o pastor vai me ensinar? Não é o pastor, é a palavra. O pastor não vai ensinar. O que o pastor vai me ensinar? Eu tenho 70 anos de idade,
Eu tenho 50 anos de idade, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu tenho a minha família, eu tenho o meu salário, eu tenho os meus bens. O que essa pessoa pode me ensinar? Uma pessoa como essa, ela é soberba, ela não é humilde de espírito. Ela não recebe os ensinamentos. O coração da pessoa está como que bloqueado. E aí só a ação de Deus realmente para quebrantar o coração dessas pessoas. A primeira bem-aventurança condena logo de início a perspectiva que o considera como um programa para o homem natural pôr em ação. O homem natural não coloca o sermão do monte em ação. Somente seres espirituais. Se você não for uma pessoa, um homem e mulher espiritual, você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você vai continuar se apegando aos preceitos de que a cultura grega nos impõe, de que você tem que ser o mais sarado, o mais bonito, o mais inteligente, o mais rico. Você como homem tem que ter muitas mulheres, e você como uma pessoa, você tem que dominar, você tem que controlar. Isso é o que nós aprendemos, não é o que o Sermão do Monte nos ensina. Nós somos totalmente incapazes dessa façanha, e qualquer tentativa nessa direção tão somente prova que nós não entendemos coisa nenhuma da vida. Tentar viver o cristianismo da sua própria força quer dizer que você não entendeu absolutamente nada. Assim tentaram homens do Antigo Testamento, assim tentaram os judeus e eles não conseguiram. Quando você olha o livro de Reis e Crônicas, você vê muito isso. É levantado o homem, foi ensinado para ele, ele faz mal que é aos olhos do Senhor. Aí o pai é uma pessoa que faz a coisa boa e o filho vem, faz mal aos olhos do Senhor. As pessoas estão tentando fazer as coisas com as suas próprias forças e elas quebram a cara. Se você tentar consertar a sua vida conforme a sua força, você quebra a cara. Se você tentar consertar o seu casamento conforme a sua força, você quebra a sua cara. E a coisa vai cada vez mais dando problema, e chega uma hora que você não consegue mais lidar. Antes de prosseguirmos a fim de abordarmos o Sermão do Monte de conformidade com um ponto de vista mais espiritual, há uma questão que precisa ser levada em conta. Uma tradução desse versículo, e entender que humildade quer dizer pobreza. Humildade quer dizer pobreza. A humildade de uma pessoa, ela não é medida pela quantidade de dinheiro e recursos que ela tem. Tem pessoas que são pobres e são extremamente soberbas. Elas se apegam àquilo. Tem pessoas que são ricas que não são soberbas. E aí a gente pega o exemplo de um religioso, São Francisco de Assis, que inclusive é de uma oração muito bonita, super bíblica. Está lá na minha mesinha, quando você for ver, já mostrei para o João Luiz. Super bíblico. Mas esse homem tinha um erro. Ele achava que a humildade ela era referente a você se despojar de bens materiais. E aí ele fundou, ou foi fundado em cima dos seus preceitos, uma linhagem que chama dos franciscanos. De vez em quando você encontra um outro pela rua. Pessoas que andam descalças, ou um chinelo super simples, uma roupa super simples, e a pessoa acha que ela não tem direito a viver absolutamente nada, e ela acha que isso é sinônimo de humildade. Pode ser em relação a algumas pessoas, sim, mas em outras, não. Entenda que tudo depende da motivação do coração, e não tem como você identificar se a pessoa ela é humilde porque ela é rica ou se ela é pobre. Quem esquadrinha o coração é Deus. E eu lembro do pastor André, que foi um ex-franciscano, amigo nosso, pastor, e ele disse que ele já dei esse exemplo para vocês. Ele chegou no seminário lá com 3 caixas de pertences dele, livros, roupas e tudo mais. E aí o líder olhou para ele e falou assim: hoje você tem 3 caixas. O propósito seu, para ver se você realmente está dentro do propósito de ser uma pessoa humilde, é você abrir mão de uma caixa inteira. E no 3º ano você tem que estar com só uma. E no último ano você tem que estar só com um ou outro utensílio. Você não precisa de nada. Não existe esse preceito na Bíblia. Você pode sim ter uma BMW 0 km, você pode ganhar 30 mil reais, você pode ter um apartamento lá e você ser uma pessoa humilde, não para esse tipo de propósito. Tá? E aí vem exatamente de contramão com o ensinamento de hoje das igrejas evangélicas, que você tem que ter tudo. Também não é o outro extremo, em que você se apoia somente nas riquezas. Então, primeiro entendimento: humildade não é não ter bens e ser pobre.
E aí um exemplo que uma vez me deram que eu achei interessante, Jesus Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado sobre um jumentinho 0 km. Nunca ninguém tinha sentado. Um exemplo bom, tá? Mas ele entrou ali sobre um jumentinho, nunca ninguém tinha sentado. E nem por isso ele era soberbo ou era humilde em relação ao que ele estava sentado ou não. Tá? Não há mérito nem vantagem nenhuma na pobreza. Não há conceito desse tipo. Pastor, mas naquele momento ali em que o jovem rico chegou para ele e se apresentou: Jesus Cristo, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para ser um bom cristão? Olha, você tem que honrar seu pai e mãe. Olha, você não pode roubar, você não pode matar, tal. E aí o rapaz olha para ele e fala assim: tudo isso eu faço desde que eu sou pequeno. E aí Jesus olha para ele e fala assim: agora você vende tudo e dá aos pobres e me segue. E aquele homem com o coração compungido deu um passo para trás e foi embora. O problema não era a riqueza, o problema era o coração daquele homem que era apoiado na riqueza. Porque da mesma maneira, nós temos a figura de Nicodemos, que foi amassado e espremido em João capítulo 3, mas junto com José de Arimateia, que eram homens ricos e de posse, foram lá e resgataram o corpo de Cristo. A gente vai ver no fim do Evangelho de João. Quem faz esse ato de misericórdia, esse ato do cumprimento da palavra, não foram homens pobres, foram homens ricos, membros do Sinédrio, pessoas que eram comerciantes, pessoas que tinham muito dinheiro. E eles vão a Pilatos e falam assim: me dá o corpo desse homem. Eles vão lá, colocam dentro de um túmulo. Não era qualquer um que podia morar, ter o seu corpo enterrado num túmulo como aquele. E aí você lembra da história de Abraão, que ele teve que comprar lá no campo. Olha, eu lembro aí agora, não é porque eu sei muito não, mas lá no campo de Macpela, foi lá e comprou o terreno lá e colocou a sua esposa lá, a sua querida lá. Tá? Aqueles dois homens, eles tinham dinheiro, tinham bem, eles eram bem relacionados na sociedade, mesmo assim eles eram humildes. Eles foram lá e se submeteram a pegar aquele homem, que talvez os outros membros do Sinédrio olhassem para ele e falassem assim: você está envolvido com Cristo? E Pedro era pobre e negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele não tem nenhuma ligação entre humildade e dinheiro ou bens. Há muitas pessoas pobres que dependem das riquezas, exatamente do que fazem muitas pessoas ricas. Se ao menos eu possuísse tal ou tal quantia, eu seria feliz. Nosso Senhor avisava aqui o espírito e a sua motivação. Talvez não exista outra afirmação bíblica que tanto saliente e enfatize a diferença entre o reino dos céus e o reino do mundo. Se você confia nas coisas do mundo, você é desse mundo. Se você tem como parâmetros as coisas que esse mundo dirige e rege, você é desse mundo. O mundo diz: você precisa comprar uma casa própria. A Bíblia não fala isso. E eu tenho uma casa própria, lá em São Paulo. Mas não é necessário para mim ter uma casa própria. É necessário ter Cristo. Os homens, em sua grande maioria, eles são mais afoitos na área sexual que as mulheres. E os homens vão para o aconselhamento e reclamam: pastor, eu não tenho tanto relacionamento sexual com a minha esposa como eu queria, eu não posso viver sem sexo. Mentira. Mentira, você não pode viver sem Cristo. O mundo diz isso. E se a pessoa ela vive segundo os padrões do mundo, ela é do mundo. E não é uma coisa que você muda assim. Você vai sendo apresentado a palavra, você tem que começar a ser transformado. Você vai começando a entender que a tua suficiência ela vem do Senhor e não das coisas. A gente falou no comecinho que a Lu, depois desse ciclo de embriatura, ela está desempregada. E eles, como casal, vão ter que orquestrar da melhor maneira possível esse tempo que ela não está trabalhando. Eles vão ter que tomar as decisões dele. Mas a suficiência deles como casal está no trabalho do Luiz, alguma coisa está errada. Se a minha suficiência como pastor está em acreditar que se você não der o dízimo, eu vou morrer de fome, algo está errado. A minha motivação não é servir ao reino. Se a tua motivação é vir à igreja porque você quer receber a bênção, porque no Antigo Testamento a idolatria era no bezerro de ouro e hoje é a bênção. Se você vem para a igreja porque você quer receber a bênção, quer receber a cura, e aqui é o lugar da bênção. A igreja, onde os santos se reúnem, é o lugar da bênção. Mas não pode ser o seu propósito principal e inicial. O seu propósito inicial e principal tem que ser glorificar o nome do Senhor.
O humilde de espírito, ele consegue entender isso. Nosso Senhor visa aqui o espírito e a sua motivação dentro dos humildes de espírito. Temos nesse ensino alguma coisa que o mundo não somente não admira, mas também despreza. E aí você fica numa situação bem complicada. Porque se você começar a colocar o prático, você monta um monte, as pessoas vão olhar para você e vão te desprezar. Vão olhar para você, tá louco? A gente tem alguns jovens na igreja, tem o Carol, tem o João, o Luiz, que são casados, a Vitória, tem uma pessoa que está aqui. E o mundo fala, você tem que fazer isso, você tem que viver dessa maneira, vive aí. E você fala, não. Eu lembro certa vez que o meu filho estava numa balada lá, e a menina começou a dar em cima dele e tal, queria levar ele para a casa dela para ter relação sexual, e ela falou para ele assim, não, eu não vou não. Quando eu você é gay? Ela falou, não, eu não sou gay, mas eu sou cristão. O mundo fala uma coisa, e Deus fala outra. Nós somos desprezados por assim agirmos. A grande ênfase do mundo é a crença na autodependência, na autoconfiança e na autoexpressão. Eu tenho que me expressar, eu tenho que ser dependente, eu não posso. Eu vejo muitas frases dessas na internet e eu fico triste. Mulheres, homem não serve para nada, eu quero a minha autodependência. Eu vou ganhar o meu salário, eu vou viver para não depender de homem nenhum. Não é bíblico. Não é bíblico. E aí tem que entender que também o conceito da submissão feminina não tem a ver em você ser pisado, não é isso também. Tá? Nenhum dos dois entendeu isso. É por isso que é assim. A motivação de Cássio hoje é porque os homens não souberam lidar com a questão da submissão feminina antes. Aí hoje elas têm essa visão. O único problema, eu concordo com você, o único problema só que não é uma justificativa. Não se justifica. A mulher ela não pode se justificar por uma falta de ação do homem para se posicionar de outra maneira. Da mesma maneira que você e vocês que ouvem na internet não podem dizer, eu não agi correto porque o pastor Paulo me ensinou errado. Azar seu. Você tem que saber. Entendeu? Dentro do conceito, o irmão Cláudio foi militar. Certo, irmão Cláudio? O senhor foi militar, não foi? Alguém podia chegar e falar para um superior que não fez algo que tinha que ser feito porque ele não sabia? Se o senhor era policial militar? Era. O senhor andava na rua e alguém estava fazendo alguma coisa errada, podia falar, senhor irmão Cláudio, você é sargento, soldado, o que era? Sargento, como é que era? Sargento o quê? Sargento Lourenço, o senhor me pegou em flagrante delito. Só que eu não sabia. Aí você olhava para ele e falava assim, tá bom meu querido, pode ir embora, que como você sabia, tá tudo certo. Você não sabia isso? Você liberava a pessoa? Não liberava. Você não pode dizer que não cumpre algo por dizer que não sabe. A palavra de Deus é igual. Mesmo que eu ensine errado, você tem que buscar confrontar na palavra se é o que está certo ou não, e aí você toma a sua decisão. Um membro da igreja, certa vez, foi confrontado numa situação lá, numa outra igreja, e o pastor falou, isso aí é tudo heresia. Com todo respeito, marcou lá no gabinete, foi lá, mostra para mim onde está a heresia, eu quero aprender. É heresia, pronto. Não, mas onde está isso? Não, é pronto e acabou. Ele está proibido, senão te amaldiçoa. Acabou. Gente, isso não é uma postura cristã. Eu posso estar errado, você pode me confrontar. E você não tem que fazer algo que eu estou errado. Dentro da confissão de batismo, tem uma igreja, algumas igrejas presbiterianas em especial, quando você faz, você é arrolado no hall de membros, você faz algumas declarações, e uma delas é, eu quero declarar que eu sou submisso ao que a denominação acredita, vírgula, desde que seja pautado na palavra de Deus. Enquanto eu falar as coisas que são de Deus, que são na palavra de Deus, quando eu falar coisas que não são de Deus, você não vai ser rebelde, e Deus não vai fazer uma limpeza na igreja para te tirar, como a gente ouve. Não! Você é uma pessoa que pensa, e você olha para as coisas, os preceitos de Deus, você tenta compreender.
Temos esse ensino no mundo, que nós temos que ser autodependentes, autoconfiantes, e nós temos que nos auto-exprimir. Na literatura secular, o ensino é que se alguém quiser vencer o mundo, acredite em si mesmo. Eu posso porque eu acredito em mim. Meu cunhado, ele tem um ditado que é assim: desejo, foco, plano. Porque se você tem um desejo, você focaliza naquilo, você estabelecer um plano, você consegue, você pode, você se basta. Mentira. Você pode até conseguir, entendeu? Mas não está fazendo uma coisa segundo os preceitos e vontade do Senhor. Um bom vendedor, por exemplo, tem que ter a impressão de autoconfiança. Imagina você chegar numa loja de carro ou de alguma coisa, e aí o cara, você fala assim: esse carro é bom. Olha, não sei, sabe? Sei lá, sabe? Vamos fazer o teste. Você vai olhar para o irmão e falar assim: oxi, nem ele acredita no que está vendendo. Normalmente o vendedor olha, você entra na loja, a mulher é assolada por isso. A mulher entra na loja: nossa querida, como ficou bonito esse sapato em você, ficou horrível. Aquela blusa ficou toda desembolsada, entendeu? O homem ficou, nossa, ficou lindo em você, hein? Deus fez, Deus não, a pessoa que fez essa blusa pensou em você. O vendedor tem que mostrar essa confiança. E na grande maioria das vezes ela fala assim: é mesmo, estou lindo. Aí eu levo. Um bom vendedor tem que dar a impressão da confiança própria e de segurança pessoal. É fundamentado nessa crença que muitos homens estão imaginando que poderão fazer o reino de Deus tornar-se uma realidade no mundo. Você acha que você tem poder para implantar alguma coisa no mundo? Por si só? Você acha que você começar a tomar algumas decisões, por isso que a gente pauta as coisas nossas em orações, e tudo que a gente tenta fazer na igreja é coração? Eu poderia chegar e falar assim: não, eu vou tomar uma decisão tal, vou lá, falo com o pastor. Não. Na multidão do conselho está a vontade de Deus. Falei com o Sebastião, Senhor, estou orando, estamos buscando a direção, porque o nosso objetivo não é a gente ter mais um lugar escrito igreja cristã, semente de vida. Olha, agora eu não sou mais pastor, eu sou bispo das igrejas. Ai, que eu sou chique. Muda aí essa placa, não é mais PR, BP, bispo. Entendeu? Não, gente. É da vontade de Deus. É do querer de Deus. Essa mesma base, ela parte do pressuposto que uma sociedade perfeita, ela é feita através dos atos do governo. Você acha realmente, de coração, que se não houver nenhum ladrão no governo, e tiver escola para todo lado, tiver médico para todo lado, a sociedade ela vai ficar boa? Não vai, gente. Infelizmente não vai. A solução do ser humano não está em ele ter uma educação, não que não ajude, não que a gente não tenha que buscar. A solução da sociedade não está em policiamento na rua. A solução não está em as pessoas elas terem empregos muito bem remunerados, porque a matriz principal, que é o ser humano, continua com o seu coração impregnado de podridão, de pecado. Sempre o ser humano ele vai tentar fazer alguma coisa para se beneficiar. Sempre vai ter alguém que, mesmo ganhando 5 mil reais, ele vai olhar, ó, o profético, hein? Olha para o João ganhando 10 e fala assim: olha para o João ganhando 10 e fala assim: eu mereço o que o João merece, então eu vou tentar roubar o Deus. Ainda Deus. Gente, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai entrar num hospital e vai olhar lá os medicamentos e vai falar assim: tem 10 caixas aqui, eu vou levar 2 para mim para eu poder vender numa farmácia. Sempre vai ter uma desgraça, como um deslizamento de terra, em que você reúne, manda água para aquele lugar, em que o cara vai lá e rouba um galãozão de água para vender água para outro lugar. Sempre vai ter. Enquanto tiver ser humano, a coisa não corrige. Pastor, então não vou fazer nada. Não. Nós temos que tentar corrigir, tem que tentar viver, nós temos que tentar ser luz do mundo, sal da terra, para mostrar o diferencial. Se possível, colocar um presidente cristão, vai resolver? Não. Pode ser que ele seja pervertido, ele se corrompa? Não. A diferença, a solução está em Cristo. Desde que o homem
caiu, a solução está em Cristo. Não há uma outra solução. Infelizmente, essa bem-aventurança, ser humilde, ela não é aceita no mundo. E pior de tudo, ela não é popular dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja não querem ser humildes, elas querem ser exaltadas. Tem um conhecido meu que fala assim, que um parente dele fala assim, que ele não vai na igreja, só vai na igreja se tiver um grande cargo e se tiver um grande exaltação da pessoa. Por isso que o ministério de louvor é tão atacado, porque se a pessoa não se vigiar, ela vai achar que ela é a Coca-Cola, linda, maravilhosa, um dia de calor, desejada, entendeu? Na verdade, não somos. Amém? Então, estou subindo, deixa eu encerrar, tá? Semana que vem nós vamos dar continuidade em humildade no Espírito. Vai ter mais algumas emoções para você, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo esta palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura. Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o Teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus Salvador. Não há um caminho a Ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida, e Ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.